Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor José Júnior e vim aqui falar sobre a aula que nós programamos, né? Falar fenomenologia, psicologia, psicanálise e filosofia clínica. Eu botei todos esses textos para vocês. Vou deixar para falar de arquétipos em outro vídeo, tá? Para não ter muita confusão. Então, assim, vocês viram aí os artigos. E, por exemplo, vamos pensar assim numa linha, né? A filosofia é muito antiga, né? 2800 a.C., se for pensar que a princesa Rainha Duana foi a primeira. Que a gente considera o Tales Mileto, também 700 anos antes de Cristo, tá? Vamos lá. Então, vou falar agora do século ali 19. Por quê? Então, gente, a filosofia sempre tratou desse tema relativo à psique, né? Que no grego antigo, alma, né? Tem todo aquele mito da psique, depois dá uma olhadinha aí. Então, a palavra psique que designa, né? A deusa da alma designa a que vai formar psicologia, psiquiatria, psicanálise. Então, a filosofia da mente já trabalhava com esse tema. Então, a psicologia era parte da filosofia. Era apenas uma disciplina dentro da filosofia. Se a gente analisar, tirando a matemática, que é muito antiga, só não é mais antiga é até mais antiga que a própria escrita. Que eu falei daqui da princesinha Duana, foi a primeira pessoa a registrar o que escrevia, ali na Suméria, no Oriente Médio. A matemática anterior a esse tempo. Então, tirando a matemática, a filosofia é a mãe das ciências, porque a partir do questionamento de onde viemos, por que estamos, que foi todo aquele desenvolvimento. Por isso, quando a gente pensa na antiguidade, o cara era filósofo, astrônomo, matemático, era tudo junto, não tinha, né? Não tinha essa concepção tão século XX, século XXI, de separar cada um numa casinha. Então, vamos imaginar isso, né? Então era tudo junto ali. Então, no século XIX, ali, foi em 79, exatamente, né, que foi separada a psicologia, né? Tem o pai da psicologia, né, o Windsor, só que também o William James foi muito importante, tá? Um era da Alemanha, o outro era do Reino Unido. Aí vai vindo essa separação ali no final do século 19, tá? Onde a psicologia sai da filosofia e se conecta com ciências sociais, que tinha acabado de surgir com Marx, se conecta com biologia, se conecta com medicina, tá? E paralelo vem a psicanálise, lá do Sigmund Freud, que vem da medicina apenas, só que aí eles, né, também trabalham com a questão da mente. Então, são dois movimentos que surgem em paralelo, saindo da filosofia, porque vira uma coisa mais prática, mais científica mesmo, tá? Apesar da filosofia ser a mãe das ciências, ela não é uma ciência. Ela fica no campo racional. E quando vai vir uma coisa mais prática, como a psicologia virou, vai se desligando, tá bom? A psicanálise já fez outro caminho, já saiu da medicina. Só que depois a psicanálise vai ali se encontrar com a psicologia em algum momento. Algumas faculdades de psicologia trabalham psicanálise, outras não. Então também tem que diferenciar, né, que tem essa separação. A psicanálise foi aceita recentemente, vamos pensar assim, como ciência de fato. A filosofia, ela tem, a gente vai ver no mês que vem isso, né? A filosofia tem como determinar o que é ciência e o que não é. O que é ciência e o que é pseudo. E as grandes ciências sempre têm uma pseudo relativa. Agora vamos para o assunto, né? Então, a psicanálise, ela tem um problema aqui. Eu notei aqui, eu fiz algumas anotações, baseado no artigo que eu passei para vocês, que eu achei legal, tá? O Heidegger vai analisar, aí já estou falando da fenomenologia, tá? Fazendo recorte de novo. A psicologia era junto da filosofia, 1879 separou, a psicanálise estava em paralelo surgindo também. Então, no início do século XX já estava estabelecida ali psicologia, filosofia e psicanálise, que vai ficar forte lá
né, depois da Segunda Guerra, né? Porque na Segunda Guerra ainda tinha uma das alunas do Freud, que é a Lu Salomé, que também era psicanalista e filósofa, que também era perseguida, tá? Que era uma ciência judaica, que era considerado. Então, é ali também em meados do século XX que vai surgir a fenomenologia, tá? Já pelo Husserl. Tudo bem? Que tem a Edith Stein como aluna também, né? O Heidegger, que vamos falar aqui daqui a pouco. Então, entenderam essa linha temporal aqui, gente? Então, ó, junto da filosofia, separou, depois veio a fenomenologia, que é ligado à filosofia. Tá? É uma das grandes áreas da minha concepção: fenomenologia, metafísica, lógica, epistemologia, estética, ética e hermenêutica. As 7 grandes áreas da filosofia que eu considero, para separar assim, tá? Então, esse Husserl também era matemático. E ele vai, né, vivendo naquela época tão científica do positivismo, ele vai tentar transformar a filosofia numa coisa também um pouquinho mais científica. Ele vai fazer essa conexão da lógica com a hermenêutica, do que ele vai se chamar de fenomenologia. O Kant já falava esse termo, mas foi estabelecido como algo palpável, trabalhável ali no século XX com o Husserl, ok? Agora vamos lá, gente. O que é isso? Então a psicologia vocês já estão mais acostumados, né? O trabalho da psicologia. Que nós vamos deixar falar um pouco mais detalhado no outro vídeo, tá? Então, a psicanálise que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Vamos então botar, o tema do artigo era esse, né? Fenomenologia versus psicanálise. O texto lá do Husserl, eu li recentemente para poder fazer a aula de vocês, né? Ele sempre está dando uma crítica à psicologia. Porque o fundamento da fenomenologia é a partir do fenômeno, é aquilo que aparece. Então você vai suspender os juízos para analisar o que aparece. Quem fala aqui é o Heidegger mesmo, ele faz citar a ontologia. Ontologia é o estudo do ser. Ano passado vocês devem ter estudado sobre metafísica, né? Eu não era professor de vocês, mas geralmente no primeiro ano a gente fala de metafísica. Então na metafísica você tem o campo ontológico mesmo, o estudo do ser, e o campo da cosmologia, né? O universo surgiu, tudo aquilo, né? Que é ligado à astronomia hoje. Então, vamos pensar, o ser, ó, temos coisas belas. Exemplo de coisas belas, pôr do sol, mulher bela, uma pessoa bela, coisas belas. A beleza é algo maior do que todas as coisas belas juntas. Então, a beleza em si, você consegue tentar, ele quer buscar a beleza em si, não quer exemplos de beleza. Isso pode falar de bondade, falar de humanidade. Então, a coisa em si, que é a metafísica, né, tentar saber pela ontologia. Só que aqui, como eles já tentam descartar a mostra metafísica, eles valorizam essa ontologia de uma forma mais hermenêutica, tentando fazer racional, lógica, né? Ele cita o tempo todo no texto dele, o Descartes, que vamos também, é tudo bimestre que vem, né? Do bimestre que vem também vamos falar muito do Descartes, né? Desse pensamento racionalista. Então, gente, você vai pensar, fenomenologia é analisar a partir do fenômeno pelo fenômeno, que está ali. Essa contraposição com a psicanálise, principalmente, o que acontece? O Freud, ele é valorizado porque ele percebeu, peraí, como médico, né? Poxa, tem a mulher ali que está cega, mas eu estou olhando aqui o globo ocular dela, não tem como ela estar cega. Ela está enxergando, mas ela diz que não enxerga. Hoje, para nós, é muito fácil. A pessoa teve gravidez psicológica, então é fácil de você entender que a mulher achou que estava grávida, então a barriga cresceu, chutou, parou de menstruar, mas era tudo do psique dela. Hoje é normal. Mas imagina naquela época, a pessoa falar que a pessoa não anda, não enxerga por causa da mente. Que a mente dela está enraizando aquela doença, aquele problema. Tá? Que ele vai falar das histéricas. Né? Tem gente que fala que é relacionado a salvar as mulheres, né? Para falar que elas não têm nenhum tipo de espírito encarnado. Né? Lembrando que nessa época ainda temos muitas raízes religiosas. Então Freud ele vai começar a teorizar, e a teoria dele tem muita base na questão sexual, que também, imagina só, nessa época, dava muita polêmica, né? Então a psicanálise, como vocês
podem ver, ele, em primeiro lugar, tem um inconsciente, ou seja, é algo que está ali, você não percebe. Eu não vou chegar a desdenhar em id, ego e superego, não. Vamos pensar só no inconsciente, que é a mesma coisa de subconsciente. Então é algo que está dentro de você, querendo se manifestar o tempo todo. Mas você não tem noção desse algo, você oculta, tá? E como você percebe esse inconsciente? Pelo sonho, pelo ato falho e tem uma técnica que a gente faz que é falar assim, né? Quando o que vem na sua mente. Eu faço uma pergunta, falo uma palavra, você fala a primeira coisa que vem na sua mente, né? Então aqui, eu anotei essa partezinha aqui. Opa! Deu aqui. Cadê aqui onde eu anotei? Ai. Não anotei aqui não. Não anotei aqui não essa parte. Enfim, então eu acho injusto usar esse termo do subconsciente. Porque, por exemplo, se ele falar, ó, você tem isso, como é a questão do complexo de Édipo, né, que eu não vou detalhar aqui, gente, mas tem um mito do Édipo, tá? E, claro, o Freud vai ter observações e ele vai chegar à conclusão que a criança, né, ela tem esse desejo pela mãe e essa rivalidade com o pai. Talvez a amostra dele é muito pouca para ele generalizar. Né? Muita gente critica isso. E claro, a visão dele sempre do homem olhando a mulher. Só que, pelo fato de você não perceber isso, ele pode alegar que qualquer detalhe é a manifestação do subconsciente, como é o caso do sonho, né? Então ele vai trabalhar a interpretação do sonho, ele também faz hipnose, depois abandona. E o ato falha quando você erra o nome, né? Você está falando algo e erra o nome, escuta alguma coisa errada. Então, isso acontece muito, né? O namorado errar o nome da namorada, a namorada acha que está pensando na outra, e sai um ato falho. Você quer falar alguma coisa e sai outra. Alguém disse uma coisa e você escutou outra, e não tem a ver com problema de audição, né? Então, é um jeito de você estar percebendo ali o inconsciente agindo, tá? Fora que vai ter uma classificação de pessoas, né? Histérica, claro, não só com Freud, eu estou já desenvolvendo ali a psicanálise. Psicopata, tem várias classificações, né? Depressivo, a pessoa vai classificar, né? Então o problema que o pessoal da fenomenologia vai ver em relação a isso é a pessoa chegar numa clínica e a pessoa, né, o analista, né, ele vai tentar olhar assim, peraí, vamos lá ver como é que ele passou pelo complexo de Édipo, aí vai perguntar da questão da mãe. Aí, tudo que ele soltar ali, epa, aquilo ali foi um ato falho. Faz a interpretação do sonho dele, entendeu? Também tá classificando a pessoa como depressiva, como... Então, isso aí seria um problema que a fenomenologia vai criticar, ainda mais quando a gente pensar na filosofia clínica, porque a filosofia clínica ela se esbalda na fenomenologia. Mas detalhe, quando você buscar sobre filosofia clínica, tem aquela parte de aconselhamento filosófico lá do Marinoff, dos anos 80, que é canadense, tá? Que é mais aconselhamento filosófico, com aquele livro Mais Platão, Menos Prozac, ou seja, mais filosofia, menos remédio. Então, nesse aconselhamento, você pode usar qualquer teoria filosófica para aconselhar a pessoa. No caso do Lúcio Pachter, que é brasileiro, nos anos 90, ele já estabelece a filosofia clínica como um método que ele chama de partilhante, não chama de paciente a pessoa. A pessoa pode fazer terapia não numa clínica, onde ela sente mais à vontade. Então, não tem uma teoria pré-determinada, como a questão freudiana, né, de você já ter toda essa teoria para olhar na pessoa. O método vai surgir a partir da pessoa. Tá? Que é por isso que ele usa a fenomenologia, que é suspender os juízos, tá? Olhar o fenômeno do jeito que ele é. Então, se a pessoa falar A, é A. Né? Não vai fazer como... Claro, não vou generalizar porque a psicologia e a psicanálise já evoluíram também. Mas, assim, né? Naquela época ali, se tinha um porquê que está por trás, né? O que está por trás aí? O que está escondendo aí? Que está a ser revelado, né? Então, assim... Porque ele, na cabeça desses psicanalistas, a pessoa ali, consciente, está escondendo o inconsciente dela. Ela quer esconder os seus desejos, os seus impulsos.
né? E sempre tem um toque ali que refere à infância, refere à sexualidade. Tudo bem? Então a crítica seria essa, esse seria o embate, tá? Repetindo, ó, psicanálise tem toda essa teoria, classifica pessoas, né? Tem a questão do inconsciente, as teorias deles, né? Que inveja do falo, complexo de Édipo que eu já citei, enquanto na filosofia clínica, que usa a fenomenologia, abstém de todos os conceitos, né? Vai olhar a pessoa, por exemplo, se a pessoa ela tá nessa ideia, você não vai tentar interpretar o que ela está falando. É o que ela está falando, acabou. Então, a teoria vai começar a partir do próprio partilhante. Claro, tem a historicidade, né, que o filósofo clínico ele vai estar relatando ali a historicidade, a questão de mapear a estrutura de pensamento, tá? Mas não fazer essa interpretação do que a pessoa está falando, que tem alguma coisa oculta, né? Ou classificar ela jamais, porque acho que classificando a pessoa, você é depressiva, a pessoa fala, eu sou depressiva, então ela vai aceitar aquilo, eu sou depressiva, e já vai ficar mal. Então você não classificando já seria uma forma de você estar, né, trabalhando com aquela pessoa sem estar nomeando, encaixando ela, colocando ela em alguma caixinha. Tudo bem? Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Não, eu acho que eu falei tudo aqui, né? Eu acho que já falei tudo. O vídeo ficou pequeno. Deu para dar uma resumida aí de um pouquinho de cada coisa. Mas podem deixar perguntas, tá? Muita gente deixou pergunta. Eu fiz aqui esse vídeo baseado nas perguntas que vocês deixaram. Mas pode continuar deixando pergunta aí que eu vou escrevendo para vocês, tá? Respondendo tudo, ok? Falta mais nada, né, gente? Então tá. Então aí na próxima semana eu já vou fazer o vídeo dos arquétipos, tá? O Jung fez alguns arquétipos, mas vou falar dos 12 arquétipos, né? Que são muito trabalhados e vou dar exemplo de como vai encontrar esses arquétipos. Ok, pessoal, então, bom recesso para vocês, bom descanso nessas 2 semanas aí sem aula e até a próxima.